Pessoal, continuando agora, nós vamos ver dois exemplos aqui de resolução de expressões numéricas. Essas expressões contêm radiciação. Eu tenho menos 3 raiz de 2 mais raiz de 50 menos 18. Primeira coisa que eu preciso é fatorar tanto 50 como 18. Eles não são raízes exatas, então a gente faz a fatoração. Fatorei aqui 50. Como que a gente fatora, pessoal? Dividindo. 50 dá para dividir por 2, que fica 25. 25 por 5, que é 5. 5 dividido por 5, 1. O resultado dessa fatoração tá aqui. 2, só repetir uma vez, não tem expoente, vezes 5 ao quadrado. Ao quadrado porque o 5 repetiu duas vezes. E aqui está o resultado da fatoração do 18. 18 dividido por 2, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, ficou 2 vezes 3 ao quadrado. O quadrado aqui quer dizer que o 3 repetiu duas vezes. Aonde tinha o 50 e o 18 dentro da raiz, agora eu vou colocar o resultado da minha fatoração. Onde era 50, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. E aonde era 18, 2 vezes 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, pessoal, todas as vezes, a gente já sabe disso, que todas as vezes que eu tenho o expoente com o mesmo índice da raiz, eu elimino a raiz e elimino o expoente. Esse número, ele sai de dentro da raiz, sem expoente, só sai ele, pessoal. O 2, ele continua dentro da raiz. Por quê, professora? Porque aqui, no 2, é como se eu tivesse qual expoente? 1. E aqui fora é como se eu tivesse qual expoente? 2. Só que a gente não precisa colocar. Esse 2 e o 1 não são iguais, então eu não posso eliminar. Eu só elimino a raiz aqui, ó, do 3. Então, vai ficar como? Nessa linha aqui, a próxima resolução. Menos 3, raiz de 2, mantive, mais o 5, ele estava dentro da raiz, agora ele passa para fora, conserva a raiz de 2, menos o 3, passou para fora, raiz de 2. O que eu faço agora? Expressão numérica, vou resolver. Menos 3 mais 5 dá quanto? Mais 2. Mais 2 com menos 3 dá menos 1. Eu preciso colocar menos 1 aqui na frente? Não. Se não tem valor, eu sei que vale quanto? 1. Vou só colocar o sinal de menos. Quem que é o próximo termo? Que é comum em todos? Raiz de 2. Então, eu vou repetir a minha raiz quadrada de 2, resolvi os valores numéricos que estavam fora da raiz, que deu menos 1. Não coloco 1, deixo só o negativo. Então, o resultado dessa expressão é menos raiz de 2. Professora, essa é mais difícil. Não, mesmo sistema. Preciso fazer o quê? Fatorar. Quem eu vou ter que fatorar aqui, pessoal? O 8 e o 625. Por que eu não fatoro 25? Porque raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 5, 25. Então, esse aqui eu não preciso fatorar, porque ela já tem um resultado. Agora, aqui, a gente vai fazer o quê? Simplificar, a gente vai fatorar para a gente conseguir solucionar. Aqui do lado, eu fatorei o 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. 4 por 2, que dá 2. 2 dividido por 2, que dá 1. Qual o resultado dessa fatoração? 2 elevado a qual expoente? 3. Então, 2 ao cubo. 625 dividir por 5, que deu 125. Dividido por 5, que dá 25. Dividido por 5, dá 5. Por 5, que dá 1. Então, o resultado dessa fatoração é o 5, repetido quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 5 à quarta. Aí, aonde tinha 625, 5 à quarta. Onde tinha 8, 2 ao cubo. Então, a gente já sabe os resultados da fatoração. Agora, a gente volta para cá. Eu vou repetir a minha raiz aqui. Raiz cúbica, é a raiz de fora. Raiz cúbica de 3... Deixa eu focar aqui. Raiz cúbica de 8 menos raiz de 25. Já vou repetir aqui.
já vou colocar com o resultado, raiz de 25, 5. Mais, lembra que eu mostrei para vocês na explicação anterior que quando eu tenho raiz da raiz, eu multiplico os expoentes para transformar em uma só. Aqui eu sei que o índice é quanto? Não é expoente, é índice. Índice, 2. E aqui o índice também é 2. Toda raiz que não tem o índice, a gente sabe que ela é raiz quadrada. Então, o que que eu faço? Multiplico. 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, as duas raízes agora deixaram de ser duas raízes quadradas e passou a ser uma só, uma raiz quarta. De quanto, pessoal? 5 à quarta. Professora, por que 5 à quarta? Porque é o resultado da nossa fatoração do 625. Agora, pessoal, o que que a gente faz aqui? Aqui eu repeti, mas eu já podia ter resolvido junto, mas vou falar igual eu coloquei aqui no exemplo, que fica mais fácil. Repeti a minha raiz cúbica de 3. Agora, eu coloquei o resultado da fatoração. Podia ter colocado antes, mas coloquei só aqui. O resultado da fatoração do 8 é qual? 2 ao cubo. Então, eu coloco aqui, ó, 2 ao cubo. Menos o 5, que a gente já resolveu. Quando eu tenho, pessoal, o expoente igual ao índice, eu posso eliminar a raiz. Então, agora, elimino o expoente 4, elimino o índice da raiz, a raiz sobrou quem? 5. Desci o 5 para cá. Mesma coisa aqui, ó, eu tenho o expoente 3 cubo e uma raiz cúbica. Eu elimino e sobrou quem? 2. Agora, ó, eu só tenho raiz cúbica de 2 menos 5 mais 5. Números iguais com sinais diferentes, eu posso anular porque dá quanto? 0. Sobrou quem? Raiz cúbica de 2. Então, o resultado dessa expressão é raiz cúbica de 2. Espero ter ajudado e qualquer dúvida é só vocês me procurarem, tá, pessoal? Um abraço.